Hoje nós vamos dar continuidade ao que a gente estava ontem, né? Que é sobre estabilidade. Ontem nós falamos assim das principais estabilidades que a gente vê rotineiramente e que são mais assim aplicadas e visualizadas, né? Mas nós temos outros tipos de estabilidade que também fazem parte, né, do nosso ordenamento jurídico, então impactam nessa relação quando a gente tem alguma situação que envolvam esses empregados. Então, hoje, nós vamos iniciar falando sobre o membro do Conselho Curador do FGTS. Tá? O membro do Conselho Curador do FGTS, eles geralmente são escolhidos através de uma lista, né, que é feita pelas entidades sindicais, e o representante, então, dos empregados, né, que é nomeado a fazer parte como representante do empregado nessa lista, ele, então, ganha uma estabilidade, tá? Essa estabilidade, ela vai desde a nomeação até um ano após o término do mandato, e o mandato geralmente é de um ano. Essa previsão, ela está lá na lei previdenciária, que é a 8.036 de 90, né, que vem trazendo tudo que se relaciona ao fundo de garantia por tempo de serviço. A lei 8.036, quando ela fala do Conselho Curador do FGTS, nós temos que esse conselho, né, curador, ele vem justamente estabelecer, né, as normas, as diretrizes que nós temos que utilizar quando nós estamos falando em fundo de garantia. Esse conselho, ele tem uma gestão tripartite, empregado, empregador e o governo. Então, este representante, né, somente o representante, que eles consideram que, na verdade, é uma representação, né, por votação, dos empregados é que tem estabilidade, tá? Então, aqui no caso, essa estabilidade, ela é contada da nomeação, né? A partir do momento em que ele é nomeado, até um ano após o final dos seus mandatos. Aqui no caso, determina, né, a lei que teria estabilidade tanto o titular quanto o seu suplente, tá? E neste caso aqui, para que ocorra, né, essa demissão, a gente cai na mesma regra dos demais. Somente poderá ser demitido, né, por justa causa. Fora disso, a gente viu que a empresa, ela fica, né, o poder, o uso validante dela, o poder potestativo dela enquanto empregador, fica limitado quando a gente está a falar de um estável, e ele, então, não pode proceder essa demissão de forma unilateral, tá? Então, ele só pode demitir diante, né, de uma aplicação da justa causa dentro daquelas questões que estão elencadas, então, no 481 da CLT, que tem, assim, depois a gente vai ver, né, tem várias condições, e que, lembrando que, né, de acordo com o princípio da razoabilidade, quem tem que fazer a prova de que o empregado, né, foi demitido é o empregador. O empregador é que tem que fazer essa prova, porque ocorre a inversão do ônus da prova. Assim como nos demais tipos de estabilidades que nós estudamos ontem, nós não podemos perder de vista o artigo 500 da CLT, né? Por quê? A gente viu que quando o empregado pede demissão, ele tem essa liberalidade, porque aí ele empregado, né, que é o detentor daquela garantia, é que está pedindo o seu desligamento da empresa. Só que para validar esse ato, e amanhã nós não sermos surpreendidos, né, com uma declaração do empregado, um pedido do empregado de que houve por parte da empresa, uma imposição, né,
coação, no sentido dele pedir demissão, nós estamos devendo, sempre que o empregado estável pede demissão, ele deve procurar o seu sindicato da categoria. Na falta do sindicato, ele vai procurar a superintendência do trabalho, para que eles, né, deem a ciência, é como se eles fossem fazer uma homologação quanto a esse pedido de demissão. Por isso que, como eu falei ontem, né, o artigo 500, ele vai estar elencado praticamente não, ele está elencado em todas as situações em que nós estamos a falar de estabilidade, ok? Então, esse membro curador do FGTS, a gente só tem que observar que só cabe, né, nos casos em que nós temos, então, a figura, né, daquele representante dos empregados eleito, tá? Fora disso, os demais não são detentores de estabilidades. Além do membro do Conselho Curador do FGTS, nós também temos um membro do Conselho Nacional da Previdência Social, tá? Esse conselho, ao contrário do Conselho Curador do FGTS, ele é um conselho que ele é quadripartite. Nós temos representantes do empregado, temos representantes do empregador, temos representantes do governo, né? E temos representantes também dos beneficiários, representantes dos segurados. Então, aqui também a forma, né, dessa representação, dessa escolha, é feita através, né, das entidades sindicais, através das listas sindicais. Então, essa pessoa que é indicada, né, como representante dos empregados, né, ele entra como uma representação profissional, tá certo? Fundamento, né, a base de todos eles estão lá no artigo 543 da CLT. Ele, então, é detentor de estabilidade, do dia da nomeação até após um ano de mandato. Aqui o Conselho, ele estabelece que este mandato, ele pode ser, né, um mandato de 2 anos, tá? Podendo haver uma recondução. Aí, lembrando que, no caso, a pessoa cumpriu o mandato, automaticamente ela foi cumprir outro, esse período da estabilidade, né, ele não se duplica, né, ela não vai ter 2 períodos de estabilidade, ela vai ter um período, né, só de estabilidade, e neste caso, ele só começa, né, depois que terminar o período do mandato, tá? Então, aqui a estabilidade, como não tem, né, uma inscrição prévia, ela começa do dia em que ele for nomeado. E ele só pode ser demitido, né, 1 ano após o término do seu mandato. Aqui também, essa representação é uma representação, né, que tem um caráter provisório, que é justamente 1 ano, né? Vocês viram que praticamente todas essas garantias, né, que a gente viu que é garantia de emprego e não garantia de salário, na sua maioria, elas trabalham com a estabilidade, né, dentro da característica da estabilidade provisória, estabelecendo que ela não é definitiva, e ela vem, né, dentro de uma concepção de dar uma garantia por um determinado tempo, né? Eles acham que seria, então, tempo necessário que a pessoa conseguisse, né, se relocar, se readaptar àquela condição, ou dentro da necessidade do que ele precisaria após o mandato que ele foi eleito, tá? Então, esses 2 membros só tem para aqueles membros que são eleitos pelos seus pares. Então, dentro da representação, tá certo? De empregados. Outro tipo de estabilidade que nós temos é a questão do deficiente, né? Antigamente era chamado portador de deficiência, né? Portador de necessidade especial. A partir do Estatuto do Deficiente, se entendeu que essa pessoa ela não porta deficiência, né? Essa pessoa ela tem uma deficiência que sujeita a ela uma redução da sua condição de trabalho.
essa questão do deficiente, eu acho que a gente já comentou isso em outra aula, nós temos muitos problemas, por quê? Porque ela decorre da que vocês vão conhecer como cota, né? Preencher a cota dos deficientes, tá? Essa cota, então, se vocês pegarem aí o artigo 93 da 8.213 de 91, que é a lei do plano de benefício da Previdência Social, ele estabelece que as empresas, né, com mais de 100 empregados, até 200 empregados, elas têm que preencher 2% com pessoas que tenham, do ponto de vista legal e daquela deficiência que vem como autorizada pela Previdência Social, ela tem que ter um efetivo de 2%. De 201 a 500 empregados, 3%. De 501 a 1.000 empregados, 4%. E de 1.001 em diante, 5%. Então, o que acontece? Dentro dessa cota do deficiente, não adianta a empresa contratar qualquer tipo de empregado, tá? Por quê? Porque, na verdade, ela só pode contratar aquelas deficiências que são autorizadas pela própria Previdência Social, que tipifica, né, qual é a condição do empregado readaptado ou do deficiente para preenchimento dessa cota. Primeira condição. Segunda condição, a cota é relativamente alta, né? E, assim, ela abarca um grande número de empresas. Então, por exemplo, vamos trabalhar com a nossa região sul-fluminense. Na região sul-fluminense, é difícil para nós, né? É difícil para o empregador conseguir preencher a sua cota, por quê? Porque nós não temos pessoas, né, com deficiência suficientes para atender a demanda do mercado. O mercado exige mais do que nós temos. Por quê? Primeiro, porque antes da Constituição de 88, né, a famosa Constituição Cidadã, as pessoas com deficiência eram pessoas que elas estavam fora do meio social. A partir de 88 é que se tem uma preocupação e uma relevância, né, de entender que todo ser humano ele tem que ter a sua capacidade respeitada e tem que ter assento dentro da sociedade. Então, antigamente, a própria família, por diversas condições, até mesmo às vezes por preconceito, deixava, né, guardava essas pessoas em casa, então não habilitava eles a uma profissão. Isso é uma condição. Segunda condição, nós temos o LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social. Então, toda pessoa com deficiência, independentemente dele ter contribuído com a Previdência Social, se a renda per capita da família dele for menos de 1/4 do salário mínimo, ele tem direito, né, a receber o benefício da Previdência Social, no valor de um salário mínimo. Então, o que ocorre? Muitas pessoas, né, com deficiência, a gente não está aqui para criticar, tá certo? A gente está fazendo só uma constatação, né? Muitas pessoas que ganham o BPC, eles não têm interesse em trabalhar. Por quê? De repente vai trabalhar aí para ganhar um salário de R$1.200, R$1.300, se ele tem um salário mínimo, né, de R$1.100, que é garantido, sem que ele tenha um deslocamento, ele tenha um desgaste, é claro que, né, é muito mais satisfatório do que ele ter todo um desgaste para ganhar uma diferença que talvez não seja tão representativa. Cristina, aí no caso, se essa pessoa trabalhar, ela não ganha esse LOAS? Ou não. Ah, tá. Só ganha o LOAS se a renda per capita da família for menos do que 1/4 do salário mínimo. Porque ele está lá na Lei Orgânica da Assistência Social, né? A gente só tem a questão do idoso e do deficiente. Então, o que acontece? Ele também tem medo, né, de perder o benefício e depois vir a ter um trabalho enorme para reconquistar o benefício. Então, na atualidade, as grandes empresas da região,
estão respondendo ação civil pública justamente por não conseguir preencher a cota dos deficientes, porque não é fácil. Vocês vejam o seguinte, nesse momento mesmo da pandemia, esse tipo de fiscalização, ele é feito com base, né, nas informações que vão através da RAIS para a Secretaria do Trabalho, e ele é feito automático. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa que eu dou consultoria, que a gente está num processo de fiscalização desde final de março, mais ou menos final de março, porque a gente não consegue preencher a cota dos deficientes. A gente ainda tem que preencher, mas a gente tinha, aí uma pessoa se demitiu, aí a gente ficou abaixo da cota, a gente está procurando com vela acesa em todos os lugares, mas o que acontece? Com este momento da pandemia, né, as pessoas também que têm uma deficiência, elas têm já muitas delas têm comorbidades. Então, elas preferem também não estarem sujeitas a trabalhar, né? Como é que você vai pegar uma pessoa que já tem um problema, né, de saúde, uma anemia falciforme mesmo, e colocar ele para trabalhar, por exemplo, no comércio? É um risco enorme. A própria empresa ela não tem condição de abarcar esse risco. Mas, em regra, o Ministério Público e a Secretaria do Trabalho, eles não querem saber, eles querem que você preencha a cota mesmo nesse momento. E a multa pelo não preenchimento é alta, porque ela é feita por empregado, né, e por reincidência, caso você não cumpra, tá? Mas as empresas, de uma forma geral, estão lutando. Vocês podem ver que vocês, quando entram aí uma empresa que tenha, né, mais de 100 empregados, está lá, estamos procurando, né, PCD para poder trabalhar, seja para a nossa equipe, venha. As empresas elas estão tentando, de todas as formas, né, conseguir meios de preencher essa cota. Nós temos um probleminha aqui quando a gente fala nessa questão de que essa estabilidade é provisória, pelo seguinte, na verdade, tá, ela é uma estabilidade que é quase que definitiva. Por quê? Vamos supor que a minha empresa ela tem uma cota de 4 pessoas com deficiência, eu preciso de 4. Eu estou dentro dos 4. Se eu estou dentro dos 4, eu não tenho como demitir um empregado. A lei diz que para que eu possa demitir, eu tenho que contratar outro em idênticas condições. Aí começa o questionamento, idênticas condições é porque ele é deficiência ou idênticas condições porque tem que ser a mesma deficiência? E outra, você fazer, né, essa demissão, eu já vi uma situação numa grande empresa, onde esse empregado que foi demitido e a empresa contratou outro logo a seguir, ele entrou com um processo pedindo dano moral, porque ele disse que a demissão dele foi uma demissão discriminatória. Aí veio por uma outra vertente. Então, acaba que essa questão do deficiente é uma questão sempre, gente, que a gente tem que tratar assim com muito carinho, muita responsabilidade, né? E zelar muito, porque as multas que representam para as empresas, elas são altas. E hoje, eu confesso para vocês, as empresas, elas têm passado muito aperto para cumprir essa cota, porque elas não estão conseguindo preencher essas vagas, por total falta de pessoas que tenham, primeiro, que tenham capacidade, e segundo, até que queiram trabalhar. Ainda mais se for um serviço, assim, muito... Um serviço, não digo pesado, mas um serviço cujo salário, né, seja um salário um pouco mais do que o salário mínimo, então a gente não tem um chamariz. E fora que não são todos os tipos, né, de deficiência que vão entrar para efeito dessa cota, tá? Então, assim, esse é um assunto que a gente sempre tem que tratar com muita cautela. Membros da CCP. CCP, Comissão de Conciliação Prévia. A CCP, ela está estabelecida do artigo 625-A a 625-H da CLT. A época em que essa CCP ela foi criada,
O objetivo dela é que nós pudéssemos, né, resolver questões trabalhistas de direitos disponíveis e direitos individuais, porque lá não se pode discutir direitos indisponíveis e muito menos direitos coletivos, tá? De forma a que, através do meio alternativo de solução de conflito, que seria a CCP, nós conseguíssemos, né, agilizar os processos. Vou dar um exemplo, né? A gente tem uma pessoa que, às vezes, a empresa não pagou a verba salarial não, verba rescisória, só falta receber a rescisão. Essa pessoa vai entrar com uma reclamação, em média, vai levar aí 2 meses para marcar audiência, a primeira audiência. Aí, se tiver alguma coisa, essa audiência pode ser adiada para daí 2 meses. No mínimo, essa pessoa vai levar aí 1 ano, possivelmente, né? Dependendo, é claro, de cada uma das varas, dependendo das condições. Ela pode levar até 1 ano, 2 anos, para vir receber. Quando ela receber, ela já está, né, devendo, já foi despejada. Então, isso aqui serviria como uma válvula para a gente desafogar o judiciário trabalhista e resolver tudo de forma assim mais célere. Essa comissão, ela é facultativa, tá? Ela não é obrigatória. Ela pode ser criada tanto no âmbito da empresa quanto no âmbito do sindicato, tá? Aí as partes é que vão, né, estabelecer como é que vai funcionar. E o funcionamento desse tipo de comissão, ele vai estar regrado, tá certo? Dentro de uma norma coletiva, tá? A norma coletiva é que vai definir quais são as regras que vão vigorar neste caso. Mas observe o seguinte, isso aí funciona, imagine-se um processo administrativo, funciona como um processo administrativo, né? Só que ele não vai ter uma decisão, né, por parte de uma pessoa. Na verdade, essa comissão, que é integrada até 10 membros, né, de representante dos empregados e representante dos empregadores, é que vão tentar esta composição, vão tentar chegar a um denominador comum, né, que seja bom para as duas partes, tá? Essa questão da CCP, o artigo 625D, ele determinava que, havendo, né, se houvesse naquela localidade, se nós tivéssemos a CCP instituída, então, obrigatoriamente, os empregados, antes de irem ao juízo, deveriam passar pela CCP. Tá? Só que houve um ADIM e que jogou este artigo inconstitucional com base no princípio, né, estabelecido na Constituição de acesso à justiça. Então, mesmo que a gente tenha no âmbito, né, da onde esse empregado trabalha, uma comissão de conciliação prévia, ele pode ir diretamente ao judiciário sem que tenha que passar pela CCP. Não existe essa obrigatoriedade, tá? Só estou dando uma geral para vocês entenderem como é que ela funciona, né? E o interessante é que em 10 dias eles fixam, né? Vocês podem ler depois os artigos, vocês vão ver que eles fixam em 10 dias o prazo para você ter a primeira reunião e para você decidir, né, se vai haver uma composição ou não entre as partes. Então, aqui, com o foco, né, na questão da estabilidade, tá? Nós temos que esse representante, então, dos empregados, tanto os titulares quanto os suplentes, eles gozam de estabilidade, tá? O mandato deles é de 1 ano, e a própria lei já estabelece que pode haver uma recondução, tá certo? Então, ele tem, então, depois, né, que ele terminou o mandato,
ele tem um ano de estabilidade, tanto os suplentes quanto os titulares. Aqui no caso da CCP, a gente vai ter uma interrupção, lembra lá que a gente estudou, né? Uma interrupção do contrato de trabalho, porque ele não trabalha, recebe e conta tempo de serviço normal, tá? Ele só vai lá, né, no momento em que tem essa reunião e ele volta. Então, neste caso do membro da CCP, ele só pode também ser demitido por justa causa. E caso ele peça demissão, necessariamente a gente aplica o artigo 500 e ele tem, então, que se dirigir ao sindicato da sua categoria para que a mesma dê a sua anuência, para que ela seja, né, uma anuência válida, tá? E se no final, né, da CCP eles chegarem a um denominador comum, eles então vão fazer um termo de conciliação. Nesse termo de conciliação tem que constar, né, o que efetivamente foi acordado, porque aquilo vale como um título executivo extrajudicial, e se amanhã a empresa não cumprir, ele vai então à Justiça do Trabalho, né, artigo 114 da Constituição, competência da Justiça do Trabalho, ele vai até a Justiça do Trabalho para executar, fazer a execução desse tema. Okay? Dúvidas, gente? Bom, representação dos empregados. Essa representação dos empregados, ela existia na Constituição, tá? Mas até hoje ela não tinha, né, saído do papel, tá? Com a reforma trabalhista, eles instituíram, então, né, a representação dos empregados. Essa representação dos empregados que foi instituída, ela tem como objetivo facilitar o diálogo entre empregado e entre empregador. Aí nós poderíamos perguntar assim, poxa, mas a entidade sindical, ela já não faz esse papel? Faz. Mas aqui, eles queriam, vamos dizer assim, eles queriam uma verbalização mais direta, sabe? Eles queriam que o empregado tivesse uma voz mais direta junto à empresa. Porque, assim, isso aqui acontece em qualquer lugar, né? A gente leva uma situação para o sindicato vai levar para a empresa, mas o sindicato vai levar de acordo com aquilo que nós falamos, não é isso? E, às vezes, a forma da gente verbalizar, às vezes a gente não consegue passar, né, o problema naquela magnitude, enquanto que o empregado que está do lado de fora, o empregado que está do lado de dentro, né, vivenciando aquela situação, ele tem mais condições, né, de talvez verbalizar, de participar junto à empresa, tá? A gente tem que ver essa situação. Então, ela foi criada, né, objetivando essa condição. A meu ver, essa estabilidade provisória, ela é uma estabilidade utópica. Por quê? Eu vou ler para vocês o artigo 510-D, tá? Que vem estabelecendo, né, essa forma de representação. Aí ele diz o seguinte: o mandato dos membros da Comissão de Representante dos Empregados será de 1 ano. Beleza, então ele estabeleceu, né, que essa comissão, ela tem um mandato de 1 ano. Parágrafo 1º. O membro que houver exercido a função de representante dos empregados na comissão não poderá ser candidato nos 2 períodos subsequentes. Então, ela faz uma linha de corte. Aqui não pode haver reeleição, nem pode haver recondução. O empregado foi eleito, né? Ele fica 1 ano, depois ele tem que ficar 2 anos fora. Até para dar, né, entendo eu, rotatividade.
uma coisa importante que eu não falei lá no início, essa forma de representação, a empresa, né, ela tem que dar o start, tá, da votação, mas nem o sindicato, nem a própria empresa podem intervir. Aqui vai ser escolha do empregado, participação do empregado, porque é uma representação legítima e direta dele. Mas a empresa, né, que tiver mais de 200 empregados, necessariamente ela tem que dar a possibilidade de criação dessa representação. Tá? O parágrafo seguinte, que é o segundo, ele fala o seguinte: o mandato de membro de comissão de representante dos empregados não implica a suspensão ou interrupção do contrato de trabalho, devendo o empregado permanecer no exercício de suas funções. Olha que interessante, né? Mas e o momento que o empregado vai estar lá junto à empresa para levar os problemas que o empregado passou para ele? Eu, particularmente, considero que isso é uma forma de interrupção, ele não vai estar trabalhando. Mas a lei falou que o fato dele estar, né, como membro dessa representação, ele não fica nem na condição de interrupção nem suspensão. Aqui já começa um senão, porque para mim seria um caso. Tudo bem que eu acho que o foco aqui é dizer que ele não vai estar à disposição, ele não vai estar à disposição, mas o tempo em que ele estiver efetivamente, né, fazendo em loco essa representação, é claro que vai ser uma forma de interrupção. Agora, preste atenção no parágrafo 3º. Por isso é que eu falo que essa estabilidade é uma estabilidade utópica. Ele põe assim, ó, desde o registro da candidatura até um ano após o fim do mandato, o membro da comissão de representante dos empregados não poderá sofrer despedida arbitrária, entendendo-se como tal a que não se fundar em motivo disciplinar, técnico, econômico e financeiro. Ou seja, contrário senso, eu posso demitir este empregado representante, né, se for por uma questão técnica, por uma questão econômica, disciplinar ou financeira. Então, se amanhã a empresa, né, agora praticamente todas as empresas aí estão no vermelho, passando por dificuldades financeiras, ela comprova essa situação, né, ela então pode demitir esse empregado. Vejam que nas demais que nós discutimos até agora, só podia demitir o empregado por justa causa, né? Então a gente só poderia demitir o empregado naquelas condições, né, que estão estabelecidas na lei, no artigo 482. Aqui não. Aqui você, se tiver qualquer um desses problemas que ele elenca, você pode, então, demitir o empregado. Ou seja, na verdade, a meu ver, né, ele fica com uma estabilidade completamente utópica, né? Porque, na verdade, a qualquer momento eu posso chegar lá e falar assim, ó, não tem dinheiro, está aqui, né, a empresa está no vermelho, pode ir embora, tá? Isso não cabe, por exemplo, lá nas demais demissões, né? Porque a gente não estaria elencado lá no artigo 482 da CLT, tá? No caso dessa representação, né, ela tem uma... Nós temos que observar uma tabela. De 200 a 3 mil empregados, a gente tem que ter 3 membros representantes. De 3 mil a 5 mil, 5 membros. E mais de 5 mil, 7 membros. Mas a própria lei diz que se a gente não conseguir completar este quadro, ele então seria, né, respeitado ou seria exercido com qualquer número. Mas, em princípio, né, a empresa vai abrir dentro da quantidade que ela necessita. Ela abre para todos, tá certo? Mas como ela não tem ingerência, né, vamos supor que só um candidato, né, quando ela deveria ter 3, se só ele participou do processo e só foi ele eleito, então faz-se com esse número reduzido. Entraria quase que como
como uma exceção, tá? Esse é novo. Depois, quando chegar o ano que vem, que vocês forem estudar o direito coletivo, vocês vão estudar, porque é uma forma de representação, né, da categoria, e ela vem, então, estabelecida dentro do plano de ensino de direito coletivo, tá? Mas aqui vocês já tiveram uma visão, né, de como funciona. Diretores de sociedade cooperativa. Hoje a gente quase não vê mais essa modalidade, tá? Quando a gente fala nesses diretores de sociedade cooperativa, não é, tá, gente, qualquer tipo de cooperativa. Essa cooperativa que eles estão citando aí, ela tem previsão na Lei 5764 de 71, que são cooperativas que são criadas dentro da empresa, né, para subsidiar, para ajudar, né, os empregados, tá? Então, assim, você vê isso muito em empresas grandes, empresas pequenas você praticamente não vê. Então, criou-se uma cooperativa, por exemplo, para fazer empréstimo, né, conceder empréstimos em grupo dentro da empresa, ou subsidiar a alimentação dentro da empresa. Os colegas empregados, né, seus pares, que forem eleitos para assumirem a diretoria dessa cooperativa, estes empregados, eles então são detentores de estabilidade. Então, vejam bem que não é qualquer cooperativa e nem é qualquer empregado, né? É este empregado que está, né, tipificado lá como que fazendo parte de uma cooperativa que atende, né, aos interesses dos empregados da empresa e por elas foram, né, criados, tá? Então, somente os dirigentes possuem estabilidade, tá? O conselho fiscal ou então o conselho de administração não tem estabilidade, ok? Somente efetivamente a diretoria. Neste caso aqui, se parece muito, né, com o que a gente viu lá na CIPA e no dirigente sindical. Por quê? Em termos de a gente ver o início, né, da estabilidade. Ele começa desde o registro da candidatura, então ele vai se candidatar a este cargo, né? Aí a gente tem duas etapas. Se candidatou, não foi eleito, encerrou no momento da apuração dos votos. Se candidatou e foi eleito, até um ano após o término do seu mandato. Quem é que vai definir qual o prazo, né, desse mandato? Vai ser o Estatuto da Cooperativa. O Estatuto da Cooperativa vai dizer para a gente se é 1 ano, se são 2 anos, se são 3 anos. Este estatuto é que vai definir, né, qual a periodicidade que nós temos que observar no mandato. Tá? Então, a gente sempre tem que estar alerta, né, neste caso aqui, verificar. O mandato dessa cooperativa é de 3 anos. Beleza, então a pessoa vai ficar na diretoria por 3 anos. Quando encerrar 3 anos, aí ela entra, então, no período de estabilidade. Também só pode ser demitido por justa causa. O empregado que pedir demissão, né, nós vamos aplicar lá o artigo 500. Ele tem que comparecer até o sindicato e pedir, né, o sindicato dar a ciência no seu pedido de demissão para validar este pedido, para que amanhã a empresa, né, não fique exposta a nenhum tipo de alegação de que obrigou o empregado a pedir demissão, que coagiu o empregado, tendo a legitimação do sindicato. Quer dizer, a pessoa foi lá no sindicato, confirmou no sindicato que ela não quer, então está válido em tese, né?
tá válido este pedido, tá? Presidente de norma coletiva ou regulamento de empresa. Esse presidente de norma coletiva, gente, nada mais é do que nós termos, né, uma previsão num acordo coletivo, numa convenção coletiva ou propriamente numa regra, né, interna da empresa, tá? Uma regra de RH da empresa, um regulamento de empresa, tá certo? Isso aqui, então, é um tipo de estabilidade que é criada por interesse, né, das partes envolvidas naquela relação, ou é criada pela empresa. Pode. Há algum inconveniente? Não. Eu posso ter uma norma coletiva onde eu estabeleça que o empregado que vai, empregado que vai se aposentar, faltando 1 ano para aposentadoria, ele não pode ser demitido? Pode. É normal? Não, porque é liberalidade. Então, nestes casos, como ele de livre definição, quem vai definir são as partes que estão envolvidas naquela relação, ou então a empresa, né? Quando ela definir o regulamento dela. Então, não existe uma obrigatoriedade legal, assim como não existe nenhuma vedação. Eu coloquei para vocês o artigo 7º, né, da Constituição, porque ele fala justamente que são direitos dos trabalhadores, né, urbanos e também dos rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Aí ele lista, se eu estou dando uma estabilidade, livre-arbítrio, né, para o empregado, eu estou fazendo o quê? Eu estou melhorando a sua condição enquanto ser humano, enquanto empregado. Então, neste caso, não se tem nenhuma vedação legal, né? Ela tem legitimidade, por isso é que eu sempre falo para vocês, gente, todas as vezes em que você estiver opinando, quer seja para o empregador, ou quer seja para o empregado, a primeira coisa que vocês têm que ver é qual é, né, a categoria daquela empresa ou daquele empregado, a que ele está vinculado, tá certo? E a partir daí não pegar o quê? A norma coletiva que vige naquele momento. Sob pena de você, se você não observar isso, você poder trazer grandes e enormes prejuízos à empresa ou prejuízos ao empregado. Então, a norma coletiva, ela, assim, é sempre necessária, né? Quando você está fazendo alguma avaliação trabalhista, tá? Essa aqui da questão do período eleitoral, eu pus só a título, né, de curiosidade, tá? É aquela questão de 3 meses, né, que antecede a eleição até a posse. Você não pode ficar mexendo com o servidor público, né, justamente para ele não poder ser penalizado por qualquer condição. Então, que é uma proteção contra os atos administrativos arbitrários, tá? Então, eles colocam isso, né, embora não seja aí específico para o regime, mas eles colocam aí que também nós temos isso como uma forma de uma estabilidade, né, temporária, curta, é a mais curta que nós vimos até agora, mas que é importante no contexto quando nós estamos falando a garantir direitos, né? Por último, eu coloquei aqui portador de AIDS. Podia ter colocado também a pessoa com câncer, né? Neoplasia maligna. Presta atenção, eu coloquei aqui a AIDS, né? A pessoa que tem a doença da AIDS, mas para vocês entenderem o seguinte, existe uma profunda confusão, tá? Em relação a essa questão. Por quê? A pessoa que tem AIDS, ela não tem, ou que tem câncer, que seja, ela não tem direito à estabilidade, tá?
ela não tem nenhuma garantia legal de estabilidade, nem tem um prazo determinado para isso, certo? Então, ela pode ser demitida a qualquer momento. Se ela, no momento da demissão, ela está bem, não existe nenhum empecilho. O que acontece, e isso faz com que as pessoas, né, misturem, vamos dizer assim, a estação, acham que a pessoa teria estabilidade, é que o seguinte, a pessoa, né, o empregado, quando ele é admitido, ele tem um exame admissional, quando ele está na empresa trabalhando, ele tem os exames periódicos, tá? Isso tudo vai estar lá nos documentos, né, ligados à medicina do trabalho. E quando ele é demitido, ele tem o demissional, tá? Esses exames são exames que têm que ser efetuados no momento certo. Então, o que acontece? Demitiu o empregado, tá? Ele foi para o demissional. Então, o médico do trabalho, né, vai examinar para ver se ele está apto naquele momento a ser demitido, se ele não está doente. Então, quando esse médico do trabalho confirma que ele está apto, no ASO, atestado de saúde ocupacional, ele vai colocar lá, apto ao trabalho. Se ele não está apto, vai pôr inapto ao trabalho. A pessoa que está inapta para trabalhar, ela não pode ser demitida naquele momento, né? Ou ela vai ser encaminhada à Previdência, ou ela vai continuar, aí você, cada situação é uma situação. Mas o que acontece? Eu não posso demitir ele, não é porque ele tenha garantia de emprego, não é isso. Eu não posso demiti-lo porque no momento em que ele foi submetido ao exame demissional, que vai permitir, né, que naquele momento ele está saindo da empresa sem nenhum problema de saúde, ele não passou no exame. Ele estava com algum problema, ou naquele dia, por exemplo, a pressão dele estava muito alta, né? Ele estava com uma insulina, sei lá, qualquer coisa que torne aquele momento como um momento relevante, o empregador, então, não pode demiti-lo porque o ASO dele, né, o atestado de saúde ocupacional, vai sair como inapto. Como eu posso desligar uma pessoa que no momento em que ele está sendo demitido, ele não tem condição de trabalho? Ele vai conseguir trabalho em outro local? Claro que não, né? Ele não vai conseguir trabalho no outro local. Então, ele está inapto para trabalhar, ele não pode ser demitido. Então, as pessoas às vezes confundem. Por quê? Aí, às vezes, a pessoa estava inapto e foi demitido. Aí ele entra com um processo, né, pedindo a nulidade da demissão e a reintegração, não porque ele tenha instabilidade, mas porque no momento da demissão, no momento em que ocorreu a quebra de contrato, ele estava doente e não poderia ter sido demitido. Apenas, gente, a gente viu ontem, apenas, né, o acidentado no trabalho ou a doença profissional é que dá estabilidade ao empregado. Fora isso, a gente não tem a condição de estabilidade, tá? Ah, poxa, mas a pessoa está com uma doença autoimune, ela está com uma doença... Beleza, a gente entende, né? Aí vai ser uma questão de política social da empresa, mas a empresa não é obrigada a ficar com o empregado pelo fato dele, por exemplo, ser uma pessoa que tenha câncer, ser uma pessoa que tenha AIDS. Isso é o estado, né, de saúde dele. Mas se no momento da demissão, o estado de saúde dele permitia que ele fosse demitido, beleza. O ASO dele foi apto ao trabalho, ele pode ser demitido a qualquer momento. Mas eu vejo que, assim, no geral, né, as pessoas confundem muito. Elas acham que porque a pessoa tem uma doença, por exemplo, que pode levar, né, a óbito, ela não pode ser demitida. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se no momento da demissão ele estava, né, bem de saúde, estava trabalhando, o fato dele ter uma doença não impede que ele seja demitido. São condições diferenciadas. Então, observe o seguinte, eu até deixei por último, né? A gente está colocando aqui o exemplo da AIDS, só para dizer que essas pessoas, elas não são portadoras, né, de estabilidade. Tá? Mas, professora... Só um minutinho, eu deixo você falar.
elas podem trabalhar normalmente. Agora, a diferença é no momento da demissão, se elas estão ou não aptas ao trabalho. Pode falar. Pô, me surgiu uma dúvida. Mas como que essa pessoa, esse portador de SIDA, vai estar apto a trabalhar? Sempre os exames dele vão dar alterados. Mas às vezes é um alterado que, hoje em dia, por exemplo, a gente tem milhões de trabalhadores que têm AIDS e trabalham normalmente. Então, trabalho, mas aí os exames... Porque como que faz? O ASE vai vir, vai ter uma alteração. Aí nessa alteração não vai poder mandar embora? Não, mas aí o médico, por isso, Viviane, que eu falei que ele vai ser encaminhado por quê? Para quem? Para o médico do trabalho. Aí eu não sou médica, o médico do trabalho é que vai ver a correlação daquela doença, da necessidade dele de estar apto ou não. Aí na parte técnica médica, eu não sei te informar. Quem vai fazer essa avaliação é o médico do trabalho, ele que vai definir. Certo. Entendeu? Aí só ele que vai poder dizer para você se naquele momento aquele tipo de informação que veio no exame seria considerado como inaptidão ou não. Certo, aí deve dar um número da CID, né? Deve ser mais ou menos isso, né? Eles têm na medicina, né? Eles têm os qualificativos que eles levam em consideração para dizer se a pessoa, né? Isso aí seria um caso de inaptidão ou não. Tá? Eu já vi gente ir no demissional hoje, mas aí a pressão dele deu um descontrole, daí 2 dias foi de novo e não teve problema nenhum. Então, assim, isso é muito relativo. Uhum. Ok? Bom, gente, em relação ao que nós falamos, mais alguma pergunta ou alguma dúvida? Não? Não. Então, eu queria... Desculpe, Felipe, você queria falar? Não tenho dúvida, não. Então, tá. Então, olha só, Ricardo e Regis, e também os demais alunos. O que acontece? Agora à tarde, para a gente não se perder, eu montei... Deixa eu aumentar aqui, gente. Eu montei, então, a atividade, né, simulada que nós vamos... A atividade que nós vamos fazer, tá? Então, ela vai valer até 2 pontos. Será apresentada no dia 25 e 26. Então, o que eu fiz? Eu já estou dando aqui para vocês, eu estou pegando o livro do professor Ricardo Rezende, que eu achei mais interessante. Ele está na biblioteca online. Eu já estou especificando até aqui qual o título, as páginas direitinho, tá? Eu consegui montar 9 grupos, que eu acho que é o que vocês já têm aí montado, não é isso? Então, isso aqui, gente, é uma coisa rápida. Eu estou deixando 20 minutos para cada grupo, mas tem grupo, de repente, que nem vai gastar os 20 minutos. Cada um vai pegar o texto que eu dei ali, vai ler, vai entender, vai discutir entre vocês. Eu não vou receber nada em relação ao texto. O que eu vou receber vai ser uma questão objetiva e uma questão subjetiva que vai ser enviada para os representantes. E os representantes, então, vão me passar. Essas questões, elas já devem vir com as respostas, ok? Mas não precisa de fazer resumo, nada disso. Eu só quero as questões e a apresentação no dia. Cada grupo vai ter 20 minutos para apresentar o seu trabalho e ele vai trabalhar em cima daquilo que está no livro, tá? Então, vai ser um bate-papo. A gente não precisa de ficar sem aula do outro professor por conta disso. Vai ser um bate-papo em sala de aula e vocês, só que em vez de eu ficar falando, né, vocês é que vão fazer a apresentação. Não tem como eu falar assim, cada um vai ficar com 10 páginas, cada um vai ficar com 5 páginas, né? Porque eu tive que fechar por assunto, senão não dá certo, tá? Então, eu vou encaminhar essa listagem para os representantes, tá certo? Eles vão preencher, na verdade, eu vou encaminhar uma só, porque eu não tenho como dividir aqui o 4º e 5º período. Então, pode ser o grupo, me parece que vocês já têm grupos formados, não é isso? Sim. Sim. A turma toda tem quantos grupos? 9, 8?
No outro trabalho, como eu falei para a senhora ontem, foram 10 grupos. Só que aí tinha grupo com 9, tinha grupo com 4. Mas aí eu vou precisar de nove grupos. Eu não tenho como colocar mais um grupo, tá? Então, um desses grupos aí, veja que pode juntar com o outro. Esses grupos já tem, tipo assim, grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou não? Só um minutinho, Felipe. Tem sim, Então, professora. tem, mas isso daí que a senhora vai pensar em fazer, se for o que eu estou imaginando, não vai ter como, porque o professor dividiu como grupo 1 do quarto período e grupo 1 do quinto período, entendeu? Ah, tá, não, para mim não dá. É porque eu queria evitar de depois falar que eu estou beneficiando um ou outro, porque assim, tem grupo que ficou com um pouquinho mais de folhas, tem grupo que ficou com menos. Aí, se tivesse igual na outra turma, já estava o grupo numerado de 1 a 9. Então, a gente seguiu a mesma sequência. O que eu posso fazer... Mas a gente pode fazer o seguinte, professor, a senhora me manda, aí eu vejo com o Regis aqui, aí a gente monta falando com ele aqui. Não, aí vocês fazem o seguinte, vocês pegam, então, por exemplo, os 9, vamos dizer, os nove coordenadores de cada grupo, e vocês sorteiam, então, entre vocês quais são os títulos para evitar problema. Sim, pode ser. Tá? Para não ter problema. Ah, mas vamos supor que o grupo do Felipe, ele não quer ser o grupo 1, porque o grupo 1 vai falar só sobre a abertura. Eu prefiro falar sobre jornada, que para mim é mais interessante. Posso trocar? Trocando antes de me mandar, não tem problema nenhum, tá? Depois que vocês me mandarem preenchido, eu vou colocar lá no AVA para todo mundo ter acesso. Então, já vai valer 2 pontos para a nota 1. Depois a gente faz um teste de 6 questões objetivas só para completar essa nota. Combinado? Aí fica para o dia normal que já estava marcado lá. Podemos fazer isso? Aí eu já vou mandar para os representantes, já prontinha, tá vendo? O Regis e Ricardo. Vocês só vão preencher aqui, ó, o nome do aluno, né, matrícula, e depois a nota na hora da apresentação, e já vou dando a nota. Ok? Aí vai ser dia 25, dia 26. Semana que vem a gente tem aula normal, aí na outra semana tem essa apresentação. Eu deixei 2 dias, porque eu deixei 20 minutos, porque tem alguns grupos que eu acho que vão falar mais um pouco. Combinado, gente? As regras vão estar ali, a gente vai ligar a CAM, na hora todo mundo do grupo deve estar, né, junto. O interessante é que haja, né, a coesão entre o grupo, é um objetivo de trabalho em grupo. Certo? Eu vou, como eu montei agora no finalzinho da tarde, o Ricardo, eu não consegui, tem que ver alguns detalhezinhos aqui, tá? A outra coisa, as questões, elas podem me ser entregues até o dia 31 de maio. Que aí dá tempo de vocês, um tempo maior para vocês fazerem as questões, ok? Tentem fazer questões inteligentes, questões que realmente vocês vão ter que pensar. E a questão sempre ela deve vir com a resposta, já que vocês entendem que seria a resposta correta. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Professora, só fala da data de apresentação de novo, por favor. 25 e 26 de maio. Daqui 2 semanas. Aí eu já vou disponibilizar para vocês amanhã para ter tempo. O livro já está na biblioteca online, tá? Eu já pus aqui o título que cada um vai pegar. Por exemplo, deixa eu até pegar aqui, ó. Vamos supor, o grupo 2. O grupo 2 está lá. 13.3, então o capítulo 13, tá? A página, eu tentei pôr as páginas aqui, espero que esteja certinho, pelo que eu olhei lá, tá certinho. Então, é da página 407 à página 418. Aí eu fui fazendo 1 a 1, tá vendo? Aí eu já pus até a numeração que corresponde à numeração do livro. Mais fácil do que isso, gente, é impossível. Tá tudo já numeradinho para não ter dúvida nenhuma. Ok, Ricardo? Só pode usar esse livro. Não, é para usar este livro. Então, só ele. Só ele. Ok. Ah, não, eu tenho uma outra dúvida, eu leio em outro autor, você até pode, mas aí na hora você faz a ponderação. Eu não estou pedindo em cima de outro livro justamente para não ter confusão. Ah, professora, eu não tenho um livro, eu não consegui. O trabalho é em cima desse livro. Que tem na biblioteca e todos vocês têm acesso, ok? Cristina. Oi.
Uma dúvida. Então, aí esse trabalho vale 2 pontos, a prova 6 pontos, e aí tá faltando. Não, olha só, eu falei que este trabalho vale 2, a gente vai fazer um teste de questões objetivas valendo mais 3, e depois a outra avaliação vale 5. Ah, obrigada, tá. Para completar as 10. Perfeito, tá. Tá bom? Que assim fica com a chance, né, de vocês conseguirem, quem está agarrado, conseguir os 2 pontos com mais sutileza, e a gente depois faz um teste menor. Beleza, então, gente? Combinado? Combinado. Combinado. Então, tá bom, gente. Então, por hoje é só. Agradeço sempre vocês pela participação, tá? E qualquer dúvida depois de estabilidade, a gente vê. Eu vou tentar, é que hoje eu fui montar isso aqui, eu tô com muita coisa de trabalho, mas esse final de semana eu vou ver se eu consigo colocar umas questões para vocês lá no AVA, tá? Até na outra semana eu coloco, se Deus quiser. Boa noite. Boa noite, gente. Fiquem com Deus. Pessoal, Cuidado, muito tá? obrigado e com um bom descanso. Igualmente. Obrigado, Will. Boa noite a todos. Tchau. Boa noite. Obrigada. Boa noite, Poliana. Boa noite, Marçanei.